Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Flamengo e Fluminense que jogaram hoje pela 33ª ou quarta rodada do Brasileirão, uma das duas, mas fato é que a gente teve esse Fla-Flu que acaba terminando em 1-1, né? O Flamengo abre o placar no primeiro tempo com a Arrascaeta, Ione Gonzalez empata no segundo tempo, meio sem querer aquele gol, né? Tipo, ele tem o mérito de estar no lugar certo, né? Mas ele tenta chutar com a perna, erra, aí a outra sem querer desvia pro gol. Mas de qualquer maneira, gol é gol, né? Se a bola tá na rede é o que importa. E o segundo tempo, um contraste um do outro, né? Tipo, o primeiro tempo o Flamengo é melhor. Talvez não da medida que o Fluminense foi melhor que o Flamengo na segunda etapa, né? Mas aí é a postura, né? Ambos os times no primeiro tempo, a meu ver, buscando o primeiro gol. O Flamengo mais efetivo, criou as chances com mais perigo, teve mais intensidade. Agora, o segundo tempo do Flamengo é uma coisa assim que deixa a raiva em todo torcedor, a postura passiva, a mudança muito grande, né? Porque parou de pressionar o Fluminense, deixou o clube do Diniz trabalhar com mais conforto e começou a criar chances de perigo. Até o gol do Fluminense sair, o Flamengo não fazia absolutamente nada no segundo tempo. E eu acho que a pior coisa que existe é isso. É um time que, a meu ver, ele pressiona pouco e não tem válvula de escape, né? O Flamengo não estava conseguindo machucar em contra-ataque, usar a velocidade e intensidade só nos contra-ataques. Que aí você pode falar, o Tite estava querendo dosar energia para que o clube não ficasse exausto no final da partida. Ah, ok. Mas às vezes, se tiver oportunidade para o contra-ataque, tem que aproveitar. O Flamengo nem isso estava fazendo e aí levou o empate. Aí o jogo seguiu, né? O Flamengo tentou ser um pouquinho mais agressivo depois, mas também não criou nenhuma grande chance de perigo. O Fluminense também, por sua vez, teve uma chance ali, né, com o John Kennedy, mas ele acabou finalizando mal e o Rossi defendeu sem muitas dificuldades. E o jogo acaba ali depois em briga, né? O Gabigol e o Nino brigando, ambos saindo expulsos, mas fato é que é isso, né? É uma oportunidade de ouro para o Flamengo de empatar na liderança e eles jogam fora. O Flamengo tem um jogo a mais, por exemplo, que o Bragantino e um a mais que o Botafogo. Alguém, um desses dois times, vai aumentar a vantagem, ou os dois, né? Se a gente parar para pensar, óbvio que o empate não muda nada no início da rodada, mas o progresso é meio que zero, né? E assim, você pode parar para pensar, se o Botafogo ganha, a vantagem vai para 5 pontos com o mesmo número de rodadas. Se o Bragantino ganha, a vantagem vai para 4 com o mesmo número de rodadas, mas diferente do Botafogo, é um time que vive uma fase melhor. Então, não tem como ser ali uma notícia muito boa, porque no final, se há um empate, mantém-se igual nessa última rodada, como eu disse, progresso zero. E era uma partida que o Flamengo estava ganhando por 1-0. Eu acho que a postura no segundo tempo, como o primeiro tempo foi muito bom para o Flamengo, era tentar manter as coisas iguais. Mas aí a gente lembra que é o Tite, né? Ele não é um técnico lá, sei lá, Jorge Jesus, que gosta de ter mais intensidade e tudo isso. O Tite sempre foi pragmático, né? Às vezes até demais. E eu acho que o pragmatismo de hoje passou da conta, né? O cara jogando pelo 1-0, né? Num jogo desses, né? Eu acredito que era mais jogo ir pro 2-0, deixar a equipe do Diniz de uma maneira um pouquinho mais desconfortável em campo, porque o primeiro tempo não estava confortável o Fluminense. O Fluminense não estava jogando da maneira que gostava, o Fluminense estava tendo bastante dificuldade, principalmente na marcação. E o ponto fraco do Diniz sempre foi defesa. Você tem que exigir da defesa dele mais trabalho, e você deixou o time do Diniz no ataque onde se sente confortável. Então, não há como elogiar o Tite no segundo tempo. Algumas substituições pareceram meio lógicas. Essa ideia de tirar o Cebolinha pelo Thiago Maia, até agora não consegui entender muito bem. Eu acho que ele quis reforçar mais o meio-campo, deixar o time com um pouco mais de capacidade de marcação. Mas, por outro lado, ele tirou uma válvula de escape da equipe também para atacar. O Cebolinha fazia boa partida e talvez o mérito do Tite tenha sido devolver um pouco daquele antigo Everton Cebolinha, que no Grêmio foi um jogador até de seleção brasileira. Mas o que eu vejo aí é um Tite ainda tendo muito receio, né? Assim, receio às vezes de perder o jogo, né? Ele às vezes só tá, por exemplo, o que acontece lá no Chelsea com o Maurício Pochettino, né? A vontade de vencer é menor do que o medo de perder o jogo. E isso pra mim foi sempre um grande problema do Tite às vezes, né? Tipo, o cara, ele às vezes tem tanto medo às vezes do time empatar ou conseguir o resultado, que ele esquece que o time dele também tem que ganhar, né? E esse tipo de postura, às vezes, custa mais resultados do que dá em favor do técnico. E, ao meu ver, hoje o Flamengo ficou muito receoso com a possibilidade do Fluminense voltar para o jogo, e, no final das contas, foi esse comportamento que fez o clube do Diniz crescer na partida, conseguiu um empate, e, ao meu ver, esteve um pouquinho mais próximo do segundo gol do que o Flamengo, mas, convenhamos, as chances pós 1-1 foram muito escassas, só teve aquela do John Kennedy, e a finalização foi tão ruim que a gente quase não lembra tanto da chance. Então,
É isso, Flamengo empata, vai a 57 pontos, está a 2 do Palmeiras, 2 do Grêmio e 2 do Botafogo e a 1 ponto do Red Bull Bragantino. Mas todos esses times ainda não jogam na rodada. Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.